Vamos com mais uma entrevista ao vivo. Vamos falar do Plano Safra 2025-26. Durante semanas, a gente trouxe a avaliação de diferentes segmentos sobre o montante de recursos e a taxa de juros aplicada nas operações de crédito. Houve setor que considerou um avanço na disponibilidade de dinheiro para investimento no campo, mas houve também quem criticasse achando que o valor poderia ser maior e que nem todos os produtores podem assumir o financiamento. Vamos então saber agora o ponto de vista da Associação Brasileira dos Criadores de Suínos, uma área que depende das linhas de fomento. Quem conversa com a gente é Marcelo Lopes, presidente da ABCS. Seja muito bem-vindo, uma boa tarde. Boa tarde, um prazer enorme aqui com vocês, Fábio. Satisfação é nossa, então vamos lá, porque realmente foi um assunto que gerou muita discussão, né, por causa do valor que poderia ter sido mais alto, mas porque a taxa de juros talvez ia forçar muito produtor a ter que procurar outras formas de pegar empréstimo. Qual é a avaliação que a BCS faz neste momento do que foi disponibilizado? Olha, a gente ficou um pouco decepcionado, tendo em vista que os valores de recursos foram abaixo da inflação. Se você for considerar principalmente os recursos empresariais, que aumentaram em torno de 1,5%, abaixo da inflação, a suinocultura ela necessita muito de créditos de investimento, né? E a gente entende que com os juros, com a Selic a 15%, é o que o governo poderia ter feito, porém não atende. E se falando ainda de agronegócio, eu acho que as atenções poderiam ter sido um pouco melhores, porém é aquilo. Nós estamos aí trabalhando, a gente tem visto as dificuldades, hoje você vê essa taxa de juros aí, que na realidade você trabalha aí inicialmente com 10, mas pelas vendas indiretas, custos cartoriais, você chega a quase 20%. Isso aí praticamente inviabiliza os investimentos. Então, dentro da suinocultura, é um momento de muita preocupação, tendo em vista que nós estamos aí num período de bastantes exportações, crescendo o consumo interno dentro do país. Então, vai ser necessário grandes investimentos dentro da suinocultura brasileira. E a esses patamares de juros que aí estão, nós vamos ter bastante dificuldade aí por parte dos produtores e agroindústria também. Pois é, a gente repercutindo aqui sobre a agricultura, né? Tem a questão do maquinário, que é importante ter uma renovação em algumas áreas, ou até o acréscimo, já que a gente tem aí uma expectativa de aumento de produtividade de grãos em várias regiões brasileiras. No caso da criação de suínos, também tem um aumento expressivo. A questão das exportações também exigem que o produtor tenha maior atenção nessa criação, no fortalecimento dos animais, né? Quer dizer, quais os desafios, então, que a gente poderia pontuar desse setor especificamente? Olha, o Brasil, assim como a América Latina como um todo, mas principalmente o Brasil está se transformando num polo de exportação de proteína animal e aí nós vamos falar especificamente da suinocultura para o mundo, né? A Europa com diversos problemas sanitários, problemas ambientais, essas confusões aí, guerras para todo lado, e o Brasil ele se torna aí um polo muito importante de produção, não só da proteína, mas também em genética suína, né? Então, existe já uma demanda gigantesca do mundo inteiro, inclusive da própria América Latina, para que o Brasil possa fazer essas exportações. Nós estamos aí numa crescente de exportação, vai ser necessário grandes investimentos por parte dos produtores, da agroindústria, como eu disse, e isso, a esses patamares de juros, fica praticamente impossível de fazê-los. E essa demanda, ela vai ficar uma demanda crescente, e nós não vamos ter como atender aí a toda essa demanda que está existindo hoje aqui.
consequentemente, os preços aí vão aumentando no mercado interno. Marcelo, de uma certa forma, a BCS coloca, então, também à disposição do suinocultor, né, para que ele também, num gesto talvez mais tranquilo, mais sereno, tendo essa cobertura, essa assistência de vocês, para que tome as melhores decisões, né, porque muitas vezes pode virar uma bola de neve e ele acabar se endividando, ao invés de ter realmente um alívio para investir na sua produção, né? A Associação Brasileira, ela tem uma estrutura que orienta os produtores, que mostra quais são os caminhos. A gente dá toda essa orientação, inclusive do Plano Safra, na reforma tributária, ou seja, todas as informações possíveis nós repassamos para as nossas associadas, as associações estaduais, para que elas possam passar aos produtores e eles façam aí os seus investimentos. É um momento de muita cautela, é um momento para que se tenha bastante responsabilidade, porque os juros estão altos e você trabalhar aí com juros aí que podem chegar aí a 18%, 19%, 20% ao ano, a atividade realmente não consegue remunerar. Então, estamos prontos para atender os produtores e fazer com que toda essa informação chegue nas bases e aí a gente vai entendendo quais são as possibilidades de novos investimentos. É importante esse diálogo com o suinocultor, mas como você também esteve aqui em Brasília no lançamento, né, no anúncio oficial do Plano Safra, você acredita que é possível que ainda haja mais diálogo com o governo federal para que realmente possa ter uma abertura, uma visão melhorada da situação ao longo do tempo? Lógico, houve um anúncio pontual. Agora também é necessário que acompanhe os desafios que podem vir ali na frente, né? Se você for fazer uma análise hoje da economia, com essa taxa Selic a 15%, a gente sabe que é praticamente impossível mudar essa política de juros que nós estamos trabalhando hoje. A gente sabe que o governo fez um esforço aí para tentar manter, mas não foi o suficiente. Se você considerar que nós estamos falando do agronegócio, que é a locomotiva aí desse país, nós ficamos bastante aquém daquilo que nós esperávamos, né? Como disse lá no início, tivemos aí um aumento, mas que foram abaixo da inflação, ou seja, um aumento real, realmente nós não tivemos dessas linhas, e com essa taxa de juros realmente inviáveis. Então, nós estamos aí na expectativa de que melhore, que esses juros comecem a baixar, a Selic comece a ceder, para que a gente possa aí incentivar os produtores a fazer os seus investimentos aí de uma forma mais responsável. Neste momento, realmente a situação é para não fazer investimentos. Aos juros que estamos, nós não podemos fazer esse tipo de investimento e crescer a produção que é necessária não só para abastecer o consumo interno, mas também a grande demanda de exportação que o Brasil vem tendo. Está aí Marcelo Lopes, presidente da BCS. Vamos aguardar para ver como vai ser realmente a implementação do Plano Safra, o acesso do produtor, né? Já que muitos ainda enxergam uma certa dificuldade para ter acesso às linhas de crédito. Muito obrigado, então, pela sua atenção aqui com a gente. Uma excelente semana. Muito obrigado, um abraço a todos. Um abraço.